Olá, esse mês no nosso momento Minutos de Sabedoria, eu quero falar um pouco mais com vocês sobre o que é comemorado no mês de abril, que é a Páscoa. Páscoa que significa a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro que foi entregue pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. E o texto base de hoje é Lucas 24. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero que você entenda o contexto. Lucas 24 fala sobre, depois de Jesus ter ressuscitado, ele aparece primeiro a três mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, e mais a dois discípulos, que é Simão e Cleopas. E no caminho de Emaús, quando Jesus aparece para Simão e Cleopas, ele começa a questionar por que eles estão tão tristes, estão discutindo sobre o quê, e eles não reconhecem a Jesus e falam que se ele não sabe do que tinha acontecido nos últimos dias em Jerusalém, que haviam prendido um dos profetas mais famosos da época, que tinham crucificado e aquele era o terceiro dia e o corpo dele tinha sido levado do sepulcro. E Jesus, indo adiante com eles, começou a ensinar-lhes sobre o que estava escrito nas Escrituras a respeito do Messias, né? E teve um momento que eu quero ler aqui no versículo 32, que depois deles terem percorrido o caminho de Emaús até Emaús, eles entram em suas casas e convidam Jesus para entrar com eles. Jesus pega o pão, senta à mesa, pega o pão, parte, dá graças, e aí as vendas dos olhos deles caem, eles reconhecem a Jesus, né? E Jesus desaparece no instante. E aí eles fazem uma pergunta que muito me toca, no versículo 32 do capítulo 24, que diz assim: Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Então, o que eu entendo nesse texto, que Jesus, ele espera que sejamos quentes. Como assim? Quando a gente lê a Escritura, quando a gente lê a palavra sagrada, precisamos ter algo que nos chame a atenção, algo que nos mova, algo que nos motive a ler cada vez mais, algo que nos motive a viver cada vez mais por princípios. Chega de vivermos uma época onde crentes não buscam base naquilo que eles defendem. Tem um versículo que diz em Apocalipse 3 sobre quando o anjo fala para João sobre as igrejas de Laodiceia, sobre as igrejas, e quando ele fala sobre Laodiceia, ele diz que antes fossem frios ou quentes, porque aqueles que são mornos, Deus está prestes a vomitar da boca, né? Então, você que talvez pense que você é frio, eu quero dizer que se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você nunca mais será frio. Ou você será quente, ou você será morno. Então, que você entenda que você não tem a desculpa de dizer, não, Jesus, eu estou frio. Deus, ele se refere às pessoas frias, aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, que não entenderam ainda o sentido, o significado de um Jesus ressurreto. E então, que você medite nessa palavra dessa semana, que você entenda que a ressurreição do nosso Senhor Jesus é real, que ele veio para nos salvar sim, mas ele veio também para nos ensinar a viver uma vida conforme os olhos de Deus querem nos direcionar. Que possamos entender que a palavra é viva e que ela sim, ela queima o nosso coração quando a gente medita nela, quando a gente se deleita lendo cada linha, cada verso, cada texto contida nas Escrituras. Pois muitos vão procurar livros de autoajuda, mas acabam não percebendo que todos os livros de autoajuda têm suas bases retiradas da própria Bíblia. Então, que possamos meditar, que possamos queimar, que nossos corações queimem, ansiando por mais de Deus, querendo buscar, querendo conhecer mais esse Jesus, querendo conhecer mais esse Deus através das santas e sagradas Escrituras.